Olá, queridos alunos! Nessa semana a gente vai aprender sobre camada de transporte. Então, bora começar! Começando com os nossos bons e velhos componentes de hardware da nossa rede, né, que compõe a nossa rede. Nós temos o transmissor origem, que manda dados para o receptor ou destino, utilizando o canal de comunicação. E como o formato que esses dados trafegam no canal de comunicação é diferente do formato que eles são representados aqui no dispositivo, né, transmissor e também no receptor, nós precisamos de uma interface para fazer a tradução ou a conversão entre esses formatos. Lembrando também, gente, vocês lembram, a interface também a gente viu na camada passada, que é a camada de rede, que cada interface de rede precisa ter um endereço IP único. Né, na rede em que aquele endereço se encontra, que pode ser uma rede local ou pode ser a internet, esse endereço precisa ser único. Mas vamos lá, continuando. Lembrando também da nossa boa e velha pilha de protocolos do modelo OSI, que é o que a gente está utilizando aqui na disciplina. Nós já vimos as três primeiras camadas, né? Física, enlace e rede. E agora vamos para a camada de transporte. E eu não sei se alguém já tinha prestado atenção nesse detalhe aqui no desenho, né, na figura, mas até a camada de rede nós temos outras camadinhas aqui entre a origem e o destino. Né? Temos outros bloquinhos aqui no meio. Mas quando a gente chega na camada de transporte, não tem mais não. Ó, a partir da camada de transporte, a seta que representa a comunicação lógica passa a ser direta entre a origem e o destino. Vocês sabem o que isso quer dizer? Tchan, tchan, tchan. Gente, isso quer dizer que a partir da camada de transporte, a camada só é executada nas extremidades, tá? Ou seja, na origem e no destino. Até a camada de rede, essas camadas são executadas também nos nós intermediários, né? Que são os roteadores, tá, gente? Então, em cada roteador, cada ponto no meio do caminho, precisamos chegar até a camada de rede para poder descobrir qual é o endereço IP. Lembra, para saber se aquele nó está na nossa rede ou se ele precisa ser encaminhado para o próximo salto, tá? Então, nos nós intermediários, nós executamos até a camada de rede. A partir da camada de transporte, a gente só executa nos nós finais, nas extremidades, que é origem e destino, ok? E lembrando também, né, do encapsulamento, que a cada camada só vai ler o seu cabeçalho, né? Ela não lê, ela não se preocupa, ela não interpreta os outros cabeçalhos das outras camadas, né? Ela encapsula os cabeçalhos das camadas superiores, né, dentro da sua área de dados, da sua carga útil, e só lê o seu cabeçalho, ok? Então vamos lá, camada de transporte. É a primeira camada que é executada somente nos hosts. Já falei isso quando estava falando, mostrando a figura das camadas, né? Já dei um spoilerzinho lá, né? Então a gente disse que ela é a primeira camada fim a fim, ou seja, executada nos fins, nas extremidades, tá? Nos hosts, tá? Então só aqui, ó, entre a origem e o destino. Ittenbaum descreve como sendo o coração de toda a hierarquia de protocolos. Oh, que romântico! Pois é, gente, é porque essa camada é realmente muito importante. Não é à toa que o modelo de referência TCP/IP tem o nome TCP/IP, né? IP da camada de rede, que é muito importante para a gente poder estabelecer a rota entre origem e destino, e o TCP, que é quem faz essa conexão entre as extremidades. A gente vai ver hoje mais detalhes de como isso é feito. É a última camada de baixo para cima que se preocupa com a transferência de bits. Então, as quatro primeiras camadas, isso, física, enlace, rede e transporte, cuidam da transferência de bits. A transporte é a última a fazer isso. E a partir da próxima camada, que é sessão, depois vem apresentação e aplicação, elas cuidam de serviços ao usuário. Ok? E a gente também costuma dizer que a camada de transporte está para a camada de redes, assim como a camada de enlace está para a camada física. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente estudou lá na camada física que ela só se preocupava com transferência de bits, ou transmissão de bits, né? Só o que ela faz, ela pega uma sequência de bits e transmite, né? Fazendo a conversão para o formato do sinal, mas ela só transmite. A preocupação dela é o serviço dela. E a camada de enlace vai dividir em quadros, possivelmente vai fazer controle de fluxo, controle de erro,
né? Vai se preocupar também a subcamada MAC com o controle de acesso a um meio que é compartilhado. Então essa parte que vai fazer esse tratamento mais fino, que vai fazer a camada de enlace, a camada física simplesmente transmite, né? E aí da mesma forma a gente tem essa comparação, essa analogia entre a forma como trabalham as camadas de transporte de rede. A camada de rede, a gente diz que ela faz um serviço de transferência cru, tá? Ela não oferece um serviço sofisticado. A gente viu que a camada de rede da internet, né, não faz praticamente nada, gente. Ela é bem simples, ela realmente basicamente faz roteamento, né, encaminhamento. E para isso utiliza o endereçamento, né? Mas o que ela faz basicamente é isso, né? Aqueles outros serviços que ela pode fazer, ela não oferece, tá? Ela funciona, lembra, na base de datagrama, a camada de rede da internet. Então ela é realmente muito simples, não dá nenhum tratamento sofisticado, não faz nem sequer controle de fluxo ou de erro ou de congestionamento. E a camada de transporte, para poder tentar contornar, né, essa falta de serviço sofisticado da camada de rede, ela vem trazendo essa abstração de link fim a fim, que faz o controle de erro e de fluxo, ok? Então essa é a analogia que é feita, né, na afirmação aqui no início do PPT, ok? Ou melhor, desse slide. Então, já entreguei aí as funções, né, da camada de transporte, pelo menos algumas delas, que são controle de erros e controle de fluxo. Tá? A gente já viu essas funções em outras camadas, mas na prática, quem faz isso daí, quem faz esses dois controles, na prática, na grande maioria das vezes, é a camada de transporte, ok? Quando a aplicação tem esse requisito. A gente vai ver daqui a pouquinho que algumas não precisam disso, e aí elas não usam simplesmente esse serviço, ok? A principal função, gente, é multiplexação de aplicações. As camadas de transporte, elas vão implementar serviços diferentes, um conjunto diferente de serviços. Esse conjunto pode variar de um protocolo da camada de transporte para outro, mas multiplexação de aplicações precisa ser oferecido pela camada de transporte, porque é a principal função. A gente vai ver daqui a pouquinho como funciona, né, como ela faz isso. Ela faz através do endereçamento da camada de transporte, que é a porta. Pois é, nome estranho, né? Mas é a porta. E esse endereçamento permite que a gente consiga identificar qual é a aplicação que está se comunicando dentro do nosso dispositivo, né? Para onde é esse pacote que o meu dispositivo recebeu? Para qual aplicação eu vou entregar esse pacote? Então isso é feito através da multiplexação de aplicações na camada de transporte. Ela também pode fazer controle de congestionamento, tá? O TCP faz isso. E como eu falei, nem todas vão implementar todos os serviços, né? Algumas vão implementar só um conjunto menor desses serviços, e o UDP implementa apenas multiplexação, que, como eu falei, é a função mais importante e é obrigatória para qualquer protocolo da camada de transporte, ok? Vamos lá. Então, gente, a gente acabou vendo que a camada de rede de transporte tem alguma semelhança nos serviços, né? Por exemplo, as duas podem oferecer controle de congestionamento, as duas se preocupam com o transporte do pacote, né, da origem até o destino. Lembra? Esse objetivo da camada de rede é transportar pacotes da origem até o destino, né? Na maioria dos casos, passando por redes intermediárias. Lembram disso? Pois é, né? Mas aí, ok, professora, transportar, isso é camada de transporte, né? Lembra? Nomes significativos. Pois é, então assim, por que existem duas camadas com funções tão semelhantes? Pois é, gente, a resposta disso está em quem tem o controle da camada, onde essa camada é executada, tá? No caso da camada de rede, ela vai ser executada e implementada nos nós intermediários, nos nós no meio do caminho, né? No núcleo da rede, que é a malha de roteadores. E vocês lembram disso na camada de rede, que a gente viu que esses roteadores pertencem a sistemas autônomos. Sistemas autônomos, nome significativo novamente. Eles são autônomos, eles têm autonomia. Cada um deles pode escolher o serviço que vai oferecer, como vai oferecer, quem pode passar por dentro deles, quem não pode. E a gente, usuário final, não tem controle nenhum sobre isso, gente. A gente não pode chegar e dizer, não, eu quero passar pelo sistema autônomo X, Y, Z. A gente não tem controle sobre isso. E nem sobre os serviços que eles oferecem, tá? Os sistemas autônomos. Então, a gente só pode sentar e chorar, ok? Torcer para que o serviço seja bom, porque a gente não tem autonomia e nenhum controle e nenhum acesso sobre isso, ok?
Mas na camada de transporte, a coisa muda de figura. Lembra, eles são executados aonde? Nos sistemas finais, nos hosts, aqui na nossa máquina, né? E lá na máquina destino. Ok? Então, nesse caso, a gente pode controlar. Não quer dizer que a gente sempre vai controlar, né? Vocês, provavelmente a grande maioria de vocês, nunca mexeu na camada de transporte, nunca identificou aonde danado roda o protocolo da camada de transporte, que seja o DP, que seja a TCP, ou que seja até um terceiro que vocês não conhecem. Vocês não sabem onde é que está rodando, na maioria dos casos, não utilizam, não mexem nele, né? Mas se quiserem, podem. A gente tem esse controle, a gente tem esse poder de controlar a camada de transporte, tá, gente? Então essa é a grande e principal diferença, né, entre eles, e por isso que mesmo que podendo oferecer serviços semelhantes, elas existem e fazem, apesar de semelhantes, serviços mais específicos e diferentes, que a gente vai ver já já com esse exemplo aqui, com a famosa figurinha. Quer que eu desenhe? Né? Então vamos lá desenhar. Vamos pegar um exemplo, um cenário real, só para a gente poder entender, fazer uma analogia com o nosso mundo, ok? Com o que acontece, o que aconteceria, né, no nosso dia a dia. Vamos supor que nós temos duas casas, uma em Manaus e uma em Olinda. Em cada casa nós temos 12 irmãos, tá? E eles são primos, esses 12 irmãos aqui são primos dos 12 irmãos que moram aqui em Olinda, ok? Eles gostam de se comunicar trocando cartas. Olha que lindo, gente. Ninguém mais usa carta hoje em dia, mas eles usam, eles gostam disso, acham legal. São famílias tradicionais antigas que gostam disso, ok? E aí, cada irmão daqui de Olinda gosta de mandar carta para os 12 irmãos da outra casa. E vice-versa. Então, nós temos 140 cartas sendo trocadas entre esses irmãos, ok? Ou entre essas duas casas, tá? Na casa de Manaus, nós temos um irmão mais velho chamado João, que é quem faz o controle dessa correspondência. É ele quem junta todas as cartinhas dos seus irmãos e envia para a casa de Olinda. E ele que recebe as cartas que vêm de Olinda e distribui para cada um dos seus irmãos. Essa é sua, essa é sua, essa é sua. Ele que entrega, né, quando recebe também. E do lado de lá nós temos Maria exercendo exatamente a mesma função, ok? Só que para os seus irmãos aqui em Olinda. Mas às vezes o João está doente. Aliás, minto, perdão. Antes disso, eles utilizam ou mandam essas mensagens utilizando os correios, os nossos queridos correios, ok? E lembrem-se, a gente não tem controle nenhum sobre o correio, gente. A gente manda as cartas pelo correio, ponto. A gente usa o serviço dos correios, mas a gente não controla nada com relação a isso, né? Spoiler. Lucas. O Lucas é o irmão mais novo do João, tá? E às vezes, quando o João está doente, ou quando ele viaja, ou quando ele está muito ocupado no trabalho, ele pede para o João tomar conta da correspondência. Do lado de lá, a Maria pede a mesma coisa para a Clara. E vocês podem perceber aqui que o Lucas e a Clara são crianças, né? Gostam de brincar, né? De bola, de boneca. Não estão muito preocupados com essa função de juntar as correspondências quando chegam e nem de enviar também, né? Eles não se preocupam muito com isso. Então, às vezes, quando fica na mão deles, né, essa parte de receber, de enviar, acaba juntando, acumula lá na caixa de correios, vai perdendo uma, voa, o cachorro pega. Então, acabam se perdendo algumas correspondências quando ficam com eles. Também, às vezes, eles nem enviam, perdem antes de enviar. Então, assim, os dois não são muito confiáveis, né? Pela idade deles, né? Eles não têm muita responsabilidade, não acham que é uma tarefa tão importante, preferem brincar. E quando está com eles, a função não é tão bem executada assim, não tem confiabilidade nenhuma, ok? E nós sabemos também que na vida real os correios de vez em quando entram em greve, né? De vez em quando entram em greve. E aí a gente também não pode fazer nada com relação a isso, ok? E agora vamos fazer a nossa analogia, né? Se a gente trouxesse isso para o nosso agora mundo das camadas, né? O que seria aí função de rede, quem está se comunicando? Vamos lá, então começando pelos irmãos. Os irmãos são as aplicações que estão se comunicando. Então nós temos duas aplicações aqui se comunicando com duas aplicações do outro lado, né? As casas são os hosts, gente. Então nós temos um host aqui em Manaus executando duas aplicações e um host aqui em Olinda executando outras duas aplicações que estão se comunicando, né, entre si, ok? As cartas são mensagens que são trocadas entre as aplicações. Os correios são os protocolos da camada de rede. Lembra que eu falei? A gente não tem controle nenhum sobre os correios, gente. A gente só usa os serviços. A gente sabe que os correios entregam correspondência, a gente usa esses serviços e ponto. E se a gente usar o serviço mais básico deles, que seria o serviço da internet, né, fazendo analogia, é um serviço que não tem garantia nenhuma. A gente não sabe se chegou ou não, a não ser quando o destinatário avisa que chegou,
né, o serviço mais básico, tá? Que não tem rastreamento, não tem nada. A gente não tem garantia nenhuma, não sabe quando vai chegar, se vai chegar, né? Então essa é a camada de rede. E os irmãos seriam os protocolos da camada de transporte, sacou? Né? Os mais velhos são os confiáveis, né? São os que checam todas as cartas antes de mandar, quando chega, recebe direitinho, entrega para cada um. São os que fazem o serviço de forma confiável, avisa se alguma carta se perdeu, se faltou alguma, pede para enviar novamente. Já seria um TCP, tá, gente? Já o Lucas e a Clara, né, que são os mais novos, seriam o DP. Tem garantia nenhuma, pode ou não fazer o serviço, né? Vai fazer o seu melhor, se chegar bem, se não chegar, azar. Né? Um dia, quem sabe, alguém descobre que não chegou, ok? Então, né, falando agora, frisando o que a gente tinha falado, camada de rede a gente não tem nenhum controle, a gente simplesmente usa o serviço, e esse serviço, né, considerando o mais básico, não é confiável, tá? A gente não tem garantia nenhuma de que vai chegar do lado de lá, e nem sabe como vai chegar, como vai ser enviado, quando vai ser enviado. E transporte pode nos oferecer, né, confiabilidade ou não, dependendo do requisito da aplicação, dos requisitos da aplicação, ok? Lembrando também que os protocolos de transporte estão no host, estão executando no host, ok? Enquanto a camada de rede está, né, nos nossos intermediários, né, ou no núcleo da rede, ok? E pertence a um sistema autônomo, né? Nosso exemplo aqui seriam os Correios, a gente não tem, né, controle nenhum sobre isso, ok? Deu para entender direitinho agora? Então vamos lá, continuando. Então, gente, é por isso que a gente fala que a camada de transporte, ela coloca confiabilidade em cima do serviço que a camada de rede oferece, que é um serviço, né, que não traz muita garantia para a gente, né? Não traz nenhuma garantia para a gente, ok? Que a gente não tem nenhum tipo de controle sobre ele. E quem executa o serviço da camada de transporte são as entidades de transporte, os protocolos que são implementados no sistema operacional, tá? É o mais comum. No Windows, por exemplo, nós temos... Eita danado! No Windows, por exemplo, os protocolos da camada de transporte estão implementados nele, tá? TCP e UDP. Processo do usuário também pode implementar a camada de transporte e funções da biblioteca, tá? Na aula presencial eu costumo fazer uma aula extra só para a gente poder utilizar a biblioteca. Uma biblioteca que permite a gente executar, escolher qual camada de transporte a gente está utilizando, TCP ou UDP, executar, enviar e receber os dados, ver esses dados sendo enviados e recebidos, ver a conexão, a gente consegue ver tudo isso. Mas aqui na nossa aula remota eu não vou fazer uma aula sobre isso, tá? Mas eu vou deixar esse material extra para vocês, para quem quiser tentar fazer, tá? O material extra com o roteirozinho de quem quiser fazer esse teste aí para ver como é que funciona. Você pode fazer na sua própria máquina, tá? Você roda o servidor e cliente na própria máquina e vê como é que funciona, tá certo? E os serviços que são oferecidos às camadas superiores pela camada de transporte podem ser orientado à conexão ou não orientado à conexão. Orientado vai ser o TCP, não orientado vai ser o UDP, tá bom? Para oferecer esses serviços, a camada de transporte utiliza primitivas de serviço. Na verdade, gente, todas as camadas utilizam primitivas de serviço, mas a gente não precisou falar sobre isso até agora porque não era tão importante nas camadas anteriores. Mas aqui na camada de transporte é importante a gente entender o que é uma primitiva de serviço e quais são as primitivas que são oferecidas aqui pela camada de transporte. Tá? São importantes até para poder a gente utilizar na prática os protocolos, como vocês vão poder fazer quem quiser na aula extra, tá bom? No material extra. Então, gente, esses primitivos vão descrever de uma forma abstrata quais são os serviços que a camada oferece e quais são as informações que são trocadas entre elas, tá? Então, que serviço a camada de transporte vai oferecer para a camada superior, né? Que pode ser sessão, pode ser aplicação, dependendo do modelo. Qual o serviço que ela vai oferecer? As primitivas de serviço dizem qual é esse serviço. Quais são as informações que precisam ser trocadas para que esse serviço seja oferecido? Ela também informa através das primitivas de serviço, ok? Assim como todas as operações que esse serviço pode oferecer, tá bom? E aqui as primitivas de serviço da camada de transporte. Ele tem algumas primitivas básicas, né, que devem ser oferecidas, que são listen, que é bloquear até que um processo tente se conectar. Connect, que é tentar ativamente estabelecer conexão. Send, enviar pacote. Receive, bloquear até que pacotes sejam recebidos. Ou seja, fica em modo de espera até que o pacote seja recebido. E Disconnect, que é encerrar a conexão. Então, pelo menos essas 5 primitivas
precisam ser implementadas na camada de transporte oferecida para camadas superiores, ok? E a implementação mais conhecida da camada de transporte são chamados de sockets de Berkeley. E em outros locais são chamados simplesmente de sockets ou sockets de rede, tá? Mas todos os sockets, ou pelo menos a grande maioria deles, acaba se baseando nesses sockets de Berkeley, ok? São interfaces padrão, vulga API, para comunicação entre processos em redes TCP/IP, ou seja, é utilizado, tá, na internet, tá bom? Nasceu com o Unix de Berkeley, por isso tem esse nome, e também por isso eles acabaram sendo projetados de forma que usassem ao máximo as chamadas do sistema Unix, tá? Já que foram feitas juntos, né? Nasceram junto com o Unix de Berkeley. E até hoje, como eu falei, é bem popular e a maioria dos sistemas operacionais implementa uma versão de sockets baseados nesse socket de Berkeley, ok? O Windows, por exemplo, faz isso também. Aqui um esquemazinho que mostra, né, como seria o funcionamento deles, tá? Então nós temos aqui as camadas, né, sendo implementadas dentro do sistema operacional, junto com o danado do socket, tá? Que é quem ofereceria, né, a interface com serviço para a aplicação utilizar, tá bom? E aqui, gente, esse esquemazinho é como a gente enxerga, ou como foi pensado um socket. Ele é um duto, tá? Um duto onde a origem ou transmissor joga os dados lá dentro do duto e, né, os dados chegam lá no final do duto, que é o receptor, tá bom? Então essa é a ideia, né? O duto criado na camada de transporte sendo utilizado pela camada de aplicação, se a gente simplificar e considerar as camadas do modelo TCP/IP, já que nesse caso específico eles foram feitos, né, para a pilha TCP/IP, ok? E as primitivas específicas do socket são socket, que cria um novo ponto final de comunicação, ou seja, o duto. O bind, que vai anexar o endereço local a um socket, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aqui um socket é representado pelo endereço IP e pela porta, que é o endereço da camada de transporte. Temos o listen, que a gente já tinha, né, para anunciar a disposição para aceitar conexões. O accept, que bloqueia até que a conexão seja aceita, né, ou melhor, fica esperando por um período de conexão, né, para poder fechar a conexão. E os outros que a gente já tinha visto, que são como as primitivas normais da camada de transporte: connect, send, receive e close, ok? São essas primitivas dos sockets. E aqui é uma estrutura típica de um servidor. Ele começa criando o socket, né, que é o duto, fazendo bind, ou seja, anexando o endereço à ponta do duto, né, como se fosse aquele, sabe aquele encaixe que você bota no final de um cano? Pronto, seria isso, né? Listen, e aí ele entra no modo de accept, que é estou aqui aguardando conexões, quem quer falar comigo, quem quer usar os meus serviços. Se for um servidor que só aceita uma conexão por vez, quando ele recebe um pedido de conexão, ele trava, porque ele vai tratar aquela conexão, aquele pedido ali. E aí ele não consegue receber mais nenhum pedido até que aquela conexão seja encerrada, ok? Ou que ele consiga atender aquele serviço e liberar aquele serviço, tá? Mas na grande maioria dos casos, gente, ele pode aceitar várias conexões, tá? Em paralelo. Então, quando ele recebe um pedido de conexão, ele cria um filho, né, um processo filho, para tomar conta daquela conexão, mandando e recebendo dados através do send e receive, e quando termina, ele desfaz o socket ou melhor, fecha, perdão, o socket e sai, né? E aí, enquanto isso, o pai está lá esperando a nova conexão, e recebe a nova conexão, cria outro filho, e chega um momento que ele pode estar com vários filhos em paralelo executando conexões diferentes, ok? Vocês vão ver lá no material extra, quem quiser, tem tanto o formato que só aceita uma conexão, para vocês verem que depois você faz uma conexão, 70 segundos não vai mais rolar, e tem também esse em paralelo, tá usando threads, para vocês verem que você pode fazer um servidor que atende várias conexões, ok? Tá, professora, você falou sobre bind, sobre endereçamento, mas e essa história de multiplexação de aplicações? No fim das contas, eu não consegui entender muito bem, professora, como é que a gente vai fazer essa conexão?
né, dos dutos, como é que a gente fez essa conexão, como é esse endereçamento e como é que o pacote vai saber para onde é que ele vai ser entregue, né, gente? Então, lembra, o endereço da camada de rede identifica um host dentro de uma rede, não é isso? E a gente viu que na verdade ele também identifica, né, se o destino pertence ou não à rede em que a gente está, né? Mas para esse exemplo aqui, a gente precisa saber que o endereço da camada de rede, na maioria dos casos IP, serve para identificar um host dentro da rede. Mas e como é que eu identifico dentro de um host qual é a aplicação que está conversando ou que está precisando receber aquele pacote? Através do endereço da camada de transporte, que são as portas. Então a gente sempre vai ter, gente, num socket, vai ter o início e o fim do duto. Então a gente tem origem e destino. Então nós vamos ter porta de origem e porta de destino associado a endereço da camada de rede, que são IPs. Cada endereço da camada de transporte, que é uma porta, tem 16 bits, tá, gente? Normalmente, como eu falei, são combinadas com o IP. Então, vamos lá. Com relação ao número de portas, né? Pode ser qualquer número que possa ser representado por 16 bits, né, gente? Mas nós temos portas que são consideradas bem conhecidas, né? Que foram já definidas como representando um serviço específico, tá? Então, de 1 a 255, né, são esses endereços, tá? Alguns exemplos para vocês. O FTP, a porta é 21. O SMTP, que é de e-mail, a porta é 25. E o HTTP, porta 80. Então, são portas bem conhecidas. Tem mais, tá, gente? Mas essas são portas bem conhecidas que eu coloquei como exemplo para vocês. Do 256 ao 1023, nós vamos ter portas que são reservadas para serviços do Unix. E essas portas, todas essas portas faladas até agora, só podem ser usadas por usuários privilegiados ou superusuários, também conhecido como root, né, no Unix, ou admin no Windows. E de 1024 a 4999, as portas podem ser usadas por processo sistema de usuário, e a partir de 5000 são as portas destinadas aos processos de usuário. Ok, professor, então vamos lá. Agora eu quero entender como é que é feita essa multiplexação e essa combinação de porta com IP. Então vamos entender. Então, começando, né, nesse caso aqui nós temos um servidor web, tá, que tem uma aplicação que é um servidor web, tá, e ele vai receber conexões de vários hosts pedindo para usar esse serviço, tá, e todos eles precisam ter o mesmo IP destino e porta destino, afinal de contas todos eles estão tentando se conectar com esse servidor. Então o IP destino deles vai ser B, tá, porque é o servidor web B, e a porta vai ser 80, porque é o servidor web, ou seja, HTTP, lembra? A porta bem conhecida, 80. Então qualquer conexão que precise ser feita com este servidor aqui vai utilizar esse IP e essa porta, ok? Agora, quem está enviando, né? Duas aplicações diferentes podem estar vindo de um mesmo IP, porque elas estão sendo executadas em um mesmo host, né? Nesse nosso exemplo aqui, essas duas aplicações, mas elas precisam ser representadas por portas diferentes para poder saber qual é a aplicação. Exemplo, eu estou rodando aqui o Chrome e o Mozilla. Como é que eu vou saber, quando eu clicar no link do Mozilla, como é que a minha máquina vai saber que é para o Mozilla que ela tem que retornar aquele pacote, não para o Chrome? Através da porta. Tá? Eu posso dizer que Y é Mozilla e X é Chrome. E aí ele vai saber quando receber o pacote. Tá bom? E nós podemos ter também número de porta igual em mais de um host. Mas o IP vai ser diferente, tá, gente? Por isso que a gente fala que a dupla IP e porta, destino e origem, vai ser sempre única, identificar unicamente, né, uma aplicação dentro de um host, ok? Então, mesmo IP, portas iguais em hosts diferentes, mas quando a gente junta os dois, sempre vai identificar unicamente uma aplicação dentro de um host. Então, socket é endereço IP mais número de porta, identificando unicamente uma aplicação dentro de um host. Beleza? Agora vamos para os protocolos da camada da internet, né? Temos o TCP e o UDP. Vocês já viram falar, eu já falei um pouquinho aqui também na aula, né? O TCP é o que vai nos prover o que está faltando na camada de rede, que é a confiabilidade na entrega dos pacotes, e o UDP vai só fazer multiplexação de aplicação, ou seja, o UDP só serve para dizer esse pacote é para a aplicação Chrome, esse pacote é para a aplicação
Mozilla, ok? Então o UDP só serve para isso. Mas ele tem utilidade mesmo assim, a gente vai ver já já, tá, gente? Um pouquinho antes de falar do UDP, que a gente ainda vai falar nesse vídeo aqui, eu preciso falar para vocês que, só para vocês saberem, tá, gente, questão de terminologia. O nome dado à unidade de dados da camada de transporte muitas vezes é pacote, mas como pacote também é um nome usado em redes, tem gente que usa outro nome. Então vamos lá, camada física a gente trata de bits, né? Isso, transmissão de bit, é bit a bit, é 0 e 1 como representa e como se transmite. Já na camada de enlace a gente fala de quadros, lembra? Enquadramento de bits, na camada de enlace a gente fala de quadros, na camada de rede chegamos no pacote. Muita gente continua utilizando o pacote para a camada de transporte e não tem problema, gente, mas para vocês saberem que para evitar essa confusão, algumas pessoas ou alguns documentos utilizam a palavra segmento, tá? Por exemplo, o TCP, o documento que define o padrão TCP, ele usa a palavra segmento, justamente para não ter essa confusão entre o segmento que vem na camada de rede e o segmento que vem na camada de transporte, ou melhor, a unidade, né, de dados do protocolo que vem na camada de rede, que é pacote, e a que vem na camada de transporte, que é segmento. Mas, gente, aqui eu vou estar falando de segmento e pacote basicamente sendo sinônimos, tá? Estou só falando para vocês saberem que existe essa diferença no nome, né, para poder evitar confusão. Vocês vão ver esses nomes diferentes em livros, ok? E no Tannenbaum especificamente ele ainda usa o nome TPDU, né? Um nome bem específico, tá? Que é a unidade de dados do protocolo de transporte, tá bom? Mas só para vocês saberem que tem esses nomes, essas diferenças nos nomes, tá, gente? Mas a ideia é a mesma, independente do nome que você está usando. Então vamos lá, UDP. O UDP, principais características, ele não é confiável, não dá garantia nenhuma, ou seja, não acrescenta nada ao serviço da camada de rede com relação à entrega ou transporte dos pacotes, tá? Com relação à confiabilidade. Não é orientar a conexão, assim como não é orientar a conexão o serviço da camada de rede, né? E usa o datagrama, né? Que é o endereço da camada de rede. Perdão, o endereço não, o formato, né? Utilizado na camada de rede também. E ele praticamente é uma interface de acesso ao IP para as aplicações, como eu falei, ou seja, ele só faz multiplexação de aplicação. Ele serve para dizer, esse pacote vai para a aplicação X, esse pacote vai para a aplicação Y. Só para isso que ele serve, tá bom? Tem um cabeçalho de 8 bytes, tá? Ou 64 bits. Então nós temos basicamente porta de origem, porta de destino, tamanho do segmento, né? O DP e o checksum. Só isso. Só. Vê que cabeçalho bobinho, né? Minúsculo. Pois é, gente, porque o DP só faz multiplicação de aplicações. Professor, então para que ele serve? Ele só faz isso mesmo. A camada de transporte não era para trazer confiabilidade para a camada de rede. No geral mas tem aplicação que não precisa, gente, ou que se for usar, a confiabilidade vai acabar tendo problemas de execução, de desempenho. Exemplo, aplicações cliente-servidor, né? Nesse caso, a gente só precisa mandar uma solicitação e receber uma resposta. Então, vamos lá. Imagina que eu quero perguntar as horas para um servidor. Só isso, né? Eu quero só dizer que horas são e receber o valor das horas, gente, só. Mas se eu fosse utilizar o modo confiável, eu ia primeiro precisar fazer uma conexão, tá? Então eu mando troco 3 pacotes para poder fazer a conexão, sim, mais A, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho com o TCP. Só depois disso, a estabeleção ia estar estabelecida, que eu ia poder dizer que horas são e receber a resposta. Depois disso eu preciso ainda encerrar a conexão, então vamos lá. Mais 3 pacotes, fim, mais AC e AC. Então, gente, para eu poder perguntar as horas, onde eu só gastaria um pacote com a pergunta e receberia outro com a resposta, eu gastei mais 6 pacotes só para poder fazer essa pergunta aqui. Então, não tem sentido, tá, gente? Quando é uma requisição simples e que se por um acaso eu mandar e o servidor não receber, ou seja, eu não recebi a resposta, eu mando de novo. Mas eu vou ter mandado 2 pacotes só, né? Ao invés, né, dessa troca aqui grande, só para poder perguntar que horas são, tá bom? Então essa é uma das utilidades. E a outra, gente, é a aplicação multimídia, né, que usa tempo real, por exemplo, o streaming, né? Tá vendo esse desenho aqui? Se a gente fosse esperar, né, a confirmação de cada pacote com os dados de um vídeo, gente, a gente não ia conseguir assistir o vídeo. Esse aqui ainda tá rápido. Não ia ser tão rápido não. Para cada pedacinho faltoso, ele ia ter que esperar e avisar que faltou, e esperar chegar, juntar todos os pacotinhos que formam um frame daquele vídeo
para poder passar para a camada de cima. Imagina o tempo que ia demorar, o tanto que ia ficar travando o vídeo, você não ia conseguir assistir de jeito nenhum, tá? Então, são dois exemplos para os quais o DP serve e funciona muito bem, e são dois exemplos que não funcionariam se a gente utilizasse o TCP, ok? Então, gente, TCP fica para o nosso próximo vídeo. Foi muita informação. Vamos dar aquela pausa para a água, para o café, para o xixi, né? Vai lá, descansa um pouquinho e volta para assistir o outro vídeo. Fui!